Bom dia, boa tarde, boa noite, guys. Quem fala com vocês é o Ran, né? Trazendo um videozinho de hoje aqui sobre Jujutsu Kaisen, ok? Ontem voltou a terceira temporada. Eu tava até moscando, nem tava ligado. Entrei na Crunchyroll pra ver o que tá tendo de animes. Jujutsu Kaisen. Dia 8 já chegou lançando dois episódios, tá? De início. Dois episódios, 40 minutinhos aí. Os dois de 20, né? Dando aqueles 40 minutinhos de anime padrão. Já, pá, lançou dois pra gente. Já adaptaram aí no anime esses dois episódios, continuando do final da segunda temporada, já adaptando do capítulo 138 do mangá até o capítulo 144, tá? Eles adaptaram nesses dois episódios esses capítulos perfeitamente adaptados, ok? O mangá tá exatamente igual. E que animação, hein? Que animação, rapaz, nossa. Eu comecei a ver uma animação. No primeiro episódio ele passa um tom de peso, né? Por isso que eu prefiro muito ver os animes animados, né? Às vezes eu acabo. Normalmente eu tô vendo um anime. Ah, acabou o anime, você fica naquele hype pra continuar. Eu acabo pegando o mangá pra continuar. Mas o mangá não se compara, cara. Quem tem a leitura aí de mangá e que gosta de ler mangá, que prefere ler mangá, sinceramente, eu não entendo, né? Ó, às vezes até entendo hype, né? Como eu falei, eu pego o mangá pra ler, pra continuar a história, porque nessa, se for ficar pra esperar, né? Quanto tempo acabou a segunda temporada de Jujutsu Kaisen? Nem vi, tem que ver. Mas de quando acabou até agora, já acho que passou 1 ou 2 anos. Um ano só. Não me recordo até mais. Então, tipo, é bastante tempo, né? Você acaba esquecendo, o hype passa, né? Então você. Normalmente você tá naquela animação, tu acabou, tu já começa a mangar, né? Aí eu até entendo. Mas, tipo, de não ver o anime e preferir ler o mangá, não entendo, sinceramente. Porque é outro nível, é outro nível. A adaptação que eles trazem, você lendo o mangá, às vezes você não pega, né? Você vai ali passando e lendo o que os personagens estão fazendo, pá, você vai entendendo. Só que o anime, ele, com as trilhas sonoras, com a animação, ele te passa a vibe, ele te passa o peso que ele quer passar. Esse primeiro episódio do Jujutsu já, ele passa um peso ele- do ponto de vista do Yuji, né? Do Itadori, ele passa um peso. Ele passa uma melancolia, dá pra ver no episódio, os tons, né, aquele vermelhão, o silêncio, grande parte do primeiro episódio é silencioso. O Itadori não fala, não tem fala, é só as coisas acontecendo, né? Eles agora se virando do jeito que acabou a segunda temporada, o Kenjaku, né, começando a migração à extinção e sumindo e levando o Gojo junto com ele. E né, é o torneio do Jujutsu, né? Começou o torneio do Jujutsu. A maioria dos animes colocando torneio, né? Depois do torneio do Poder Dragon Ball, acho que desde Yu Yu Hakusho, né? Sempre os animes têm que ter algum torneio, né? Tem que ter alguma competição entre si, lutar entre si. Começou o torneio do Jujutsu, né? A migração à extinção. Quem já criou, blá 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 blá, falou tudo que eles querem lá e foi embora. E agora é eles depois daí, né? A segunda temporada do anime acaba no capítulo 137 do mangá e o 138 já começa a terceira temporada. Incrível, fenomenal. Então, já começa eles, a partir disso, lidando, né, com os monstros, correndo ali dos monstros, a perseguição dos espíritos e tal. E o Itadori conversando com o Shoujo, né, com o brother lá do sangue, sobre o que vão fazer e tal, e fugindo. Em paralelo, já começa o episódio também com a morte do clã, do líder do clã Zenin, e agora a leitura do testamento passando pro Naoya, né? Cara super arrogante, super, né? Aqueles personagens, eu sou o cara, tal. E daí na leitura do testamento descobre que o líder, né, deixou que for, se o Gojo morrer, quando o Gojo morrer, eles querem assumir o Megumi no clã, e o Megumi que vai tornar-se líder do clã Zenin, né? Daí o cara fica maluco com isso, não. Quem que é o Megumi, né? E realmente o Megumi, né, ele nunca. Ele foi criado à parte, né? Então ele não fazia parte do clã Zenin, daí os caras ficam malucos, né? Quem que é esse Megumi e tal? E ele vai pra matar o Megumi. O Itadori já tá com um prêmio na cabeça dele pra matar ele, né? Que o Itadori só não foi morto até agora porque o Gojo tava protegendo ele, porque o Gojo é o cara. Ninguém mexe com o Gojo, se o Gojo falou, tá protegendo o Itadori, ninguém vai fazer nada, né? Como o Gojo foi preso, todo mundo, os líderes, né, vão matar o Itadori.
Então o Yuta, né, pega essa missão e fala, não, eu vou lá matar o Itadori, e beleza, o Yuta, agora depois do Gojo, né, o mangá, o anime pinta isso, que ele é o cara mais poderoso, ele tem uma energia espiritual amaldiçoada tão forte quanto do Gojo, ele é o cara, né, o Gojo é o primeiro, só que depois do Gojo é o Yuta, ele é o, entendeu, mais forte, mais poderoso, e beleza, ele vai atrás do Itadori, ele vai matar o Itadori. Nessa, eles estão fugindo, né? O Itadori e o irmão dele, o Chozo. É estranho falar esse nome, Chozo. Daí eles estão fugindo. O Naoya encontra eles, né? Porque o Naoya sabe que o Itadori é amigo do Megumi. Eu vou encontrar o Itadori. Já que o Itadori tá com um prêmio na cabeça, eu vou matar o Itadori e vou atrás do Megumi. Se encontram, né? Dá uma surra neles aí, o cara é muito bom, muito bem animado, tá? Lembrem-se disso. Todos os 2 episódios, pelo menos agora início da terceira temporada, muito bem animado. As cores, o estilo que eles estão usando, eu não lembro de ter visto isso em lugar nenhum. Não lembro. A animação fluida, as cores, assim, é incrível de se ver. Você fica até meio psicodélico, você fica maluco. Se você tem epilepsia, não é recomendado esses episódios. É muitas cores, é muita velocidade, sabe? Muito incrível a animação. E ele dá uma surra nos dois. Daí chega o Yuta e beleza. O Naoya fica pra lutar com o Chojo e o Yuta persegue o Itadori. Ele sai pra lutando, tá? Bem fiel ao mangá, perfeitamente adaptado e animado, tá? E até então, até quando, né, eu li o mangá da primeira vez, quando acabou a segunda temporada, tá? Lembrando, quando acabou a segunda temporada de Jujutsu, eu tava naquele hype, eu peguei e fui lendo o mangá. Eu li o mangá até terminar. Mas, né, passou-se o tempo. Até agora que lançou a terceira, eu já esqueci muita coisa, tem alguns flashes na memória ainda. Então vai ser bom até agora assistir, porque eu já esqueci um pouco do mangá, não tá tão fresco, né? Até então, eu não sabia qual era o plano do Yuta, né? Então a luta ali, você realmente acredita que o Yuta tá ali pra matar o Itadori, e eles lutam, nossa, o Yuta arrebenta ele e vai e mata o Itadori. O Yuta mata o Itadori. Até ali você, nossa, e aí, né? Parece que o Yuta realmente queria matar o Itadori. E matou. Só que daí depois a gente descobre e tal. O Chojo também consegue, depois de apanhar bastante, dar uma surra no Naoya, tá? Ele consegue quase deixar o cara ali pra morrer. O Yuta volta, ó, eu já consegui pegar o Itadori, tá? Faz o seguinte, o Naoya ali no chão pra morrer. Eu te curo, eu tenho o poder pra te curar, eu te curo. E você fala pros líderes que o Itadori morreu. Olha que perfeito. Beleza, era o plano do cara desde o começo, né? Então ele curou o brother foi falar pros caras, o Itadori morreu, o que o Yuta fez também, já, pá, curou o Itadori. Então ele matou no momento, depois ele explica pro Itadori, que no momento que ele matou o Itadori, ele já curou ele e já trouxe ele de volta à vida. Entendeu? Ele só queria fazer isso, esse teatro, pra mostrar pros líderes que o Itadori tinha morrido, né? Porque o Gojo falou pra ele cuidar do Itadori. Ele fez todo esse teatrinho aí só pra os líderes temporariamente achar que o Itadori morreu, né? Esse foi o primeiro episódio, incrível. Aí começa o segundo episódio, o Itadori levanta, né, que ele tinha morrido. Aí o Yuta explica pra ele todo o plano, pá, junto com o Chojo. Eles precisam encontrar o Tengen, né, que eles querem achar o Tengen. Até agora, até lendo o mangá, eu nunca entendi, velho, o que esse Tengen faz. No momento, você acha que, tá, esse Tengen é como se eu fosse o cara mais forte, todo mundo quer achar esse Tengen. O que esse Tengen quer? Sinceramente, tá? É só pesquisar também pra saber, mas eu não fui atrás de saber. Eu vendo o anime agora, a terceira temporada, quem sabe eles expliquem melhor pelo anime que é um Tengen, né? Porque parece que esse Tengen é um cara muito... Eles pintam ele como se ele fosse um bicho, mas parece que ele é... Pelo que eu lembro no mangá, não vou dar spoiler, mas parece que não é tudo isso, sabe? Tá, mas quer achar o Tengen. Vamos achar o Tengen, precisamos achar o Tengen. Parece que é o cara que mantém as barreiras da escola, ele que, né, cria essa escola e mantém ela protegida dos feiticeiros, a escola dos feiticeiros. Aí eles se juntam com a Mai, se juntam com aquela loira lá, esqueci o nome dela, e pra ir atrás desse Tengen. O segundo episódio basicamente é isso. Eles iam atrás do Tengen, papapá, conversando, e acham um Tengen, e acaba o episódio. Então,
esses 2 primeiros episódios da terceira temporada, a adaptação do capítulo 138 ao 144 do mangá. Fenomenal. Esses 2 episódios. Achei incrível. Vi rapidinho. 1, 2, 3. Uma animação impecável. Gostei muito, sabe? É bonita de se ver. É lindo de se ver, realmente. Você fica ali parado, tá muito bem animado, fluido, as cores, bem colorido. Tô mostrando bastante cores. O episódio vermelho mesmo, o episódio vermelho. O primeiro episódio mesmo da temporada, ele é utilizado bastante vermelho, então ele é bem avermelhado, ele passa um tom pesado, Itadori, porque, se vocês se lembram na segunda temporada, o Sukuna quase, né, o Itadori fica praticamente fora parte da temporada ali, porque o Sukuna pega o corpo dele e mata bastante gente, né, tem toda aquela luta, aquela destruição de Shibuya, então daí o Itadori sente esse peso, né, sente essa tristeza, porque ele pega essa culpa pra si, né, eu matei todas essas pessoas, tal. Então, o primeiro episódio começa com esse tom de bem pesado, né? O Itadori sentindo aquilo, pô, né, eu matei essas pessoas, tal. O Sukuna tá no meu corpo, eu sou o culpado por isso, e ele se culpa por isso, sabe? Então, aí o episódio começa com esse tom de tristeza, de pesar, de melancolia, e é muito bonito, sabe? É muito, como eu falei, até praticamente até metade do episódio é silêncio, não tem fala, só o Itadori ali, você vê aquilo, você consegue sentir junto com ele, sabe? A trilha sonora, é incrível. Como eu falei, o anime, ele adapta o mangá muito bem, sabe? Ele consegue adicionar peso ao mangá. Quando você lê, muitas das vezes você tá. Como você tem que imaginar tudo, né? Na leitura, às vezes você tá lendo numa outra vibe. O mangá tá querendo te passar uma vibe, você. Sabe, a sua mente tá em outro lugar, você tá lendo ali, mas você não pega 100% aquilo quer passar, sabe? Mas no anime ele traduz bem, né? Ele tenta te passar realmente qual que é o sentimento e fenomenal, conseguiu. Então, né, ontem, quinta-feira, saiu esses 2 episódios, eu acredito que agora esse anime vai ocupar aí toda quinta-feira, vai sair ele, tem que sair o terceiro episódio na próxima quinta. Eu venho trazer um vídeo aqui pra vocês também, continuando como que vai ser, né? Como eu falei, eu já li todo o mangá, já acabei, porém, faz um tempo, então eu esqueci bastante coisa, e agora eu vou acompanhando junto com o anime, e pretendo ir trazendo aqui pra vocês, falando junto com vocês conforme o anime for saindo. Então, compartilha, dá aquele seu like, comenta aqui o que você achou, se você já viu, se você já assistiu tudo Jujutsu, se tá acompanhando, se nunca teve interesse, se o bagulho não te pega, sei lá. Comenta aqui embaixo o que você tá achando, o que você achou. Quero que vocês comentem o que vocês acharam desses 2 episódios, que eu achei, eu particularmente achei muito bonito, incrível, a animação linda de se ver, sabe? Nada, né, a nossa regra hoje em dia, nada se compara a Demon Slayer, né, a Kimetsu no Yaiba, mas, fora isso, Kimetsu tá num outro patamar, animação fluida, linda, bem colorida, algo bonito de se ver, sabe? Não é uma animação cinza, sem cor, sem vida, é bonita de se ver, sabe? Gostei muito desse episódio. E é isso, guys, é isso que eu queria trazer aqui pra vocês, só um comentáriozinho aí desses 2 episódios, dessa terceira temporada que chegou agora, o que eu achei, muito boa, mais uma vez. Então, dê sua opinião aí, comenta comigo, conversa comigo, deixa o seu like, compartilha e até um próximo vídeo. Fui.